Um raio de luz. O gabinete daquela escola de ensino médio se convertera por alguns momentos em palco para uma cena constrangedora. O aluno de 16 anos de idade, sentado, cabeça baixa, pensamento em desalinho, aguardava a sentença. Os pais, desolados, olhavam em silêncio para ele. Vários de seus professores haviam dado seus depoimentos, todos desfavoráveis sobre o jovem rebelde. Se o garoto fosse expulso, seria um peso a menos na sua árdua obrigação de ensinar. Se livrassem daquele estorvo, sua tarefa ficaria mais leve. Talvez fosse isso que pensavam alguns daqueles educadores. O silêncio enchia a pequena sala. O professor de física se levantou para dar seu parecer. Homem maduro, lúcido, educador por excelência. Antes de dizer qualquer palavra, olhou detidamente nos olhos de cada um dos presentes e se sentiu extremamente comovido diante da situação. Como poderia ajudar a resolver a questão sem prejuízo para o seu aluno? Para ele, expulsar um aluno seria decretar a própria falência como educador. Então, olhou carinhosamente para a mãe e perguntou: "O que está havendo? O que aconteceu para que a situação chegasse a esse ponto?" Tamanha era a vibração de ternura da sua voz que a mãe se sentiu amparada na sua desdita. Olhou com afeto para o filho e, num tom de extremado carinho, disse: "Meu filho." O jovem, diante da pequena frase que ecoou em seu íntimo com mais força do que 1000 palavras de reprimenda, desatou a chorar. Chorou e chorou compulsivamente. A comoção tomou conta de todos. As lágrimas rolaram quentes dos olhos daqueles pais sofridos, também do professor e da diretora. Após quase meia hora, as lágrimas foram cedendo lugar a certo alívio, como se uma chuva de bênçãos tivesse lavado o travo de fel que pairava sobre a assembleia. Quebrando o silêncio, o garoto falou: "Mãe, posso lhe prometer uma coisa? Vocês nunca mais virão à escola por motivos como este." O jovem cumpriu sua promessa. Um dia, o professor de física o encontrou no corredor da escola e lhe perguntou: "O que fez você mudar naquele dia?" O jovem, um tanto constrangido, respondeu: "É que minha mãe nunca havia me chamado de meu filho." Aquelas 2 palavras, professor, pronunciadas pela minha mãe, com uma sonoridade espiritual tão profunda, foram o suficiente para eu mudar o rumo da minha vida. O rapaz se foi, deixando o mestre absorto em seus pensamentos. Em sua mente, voltou a cena daquele dia distante. Intimamente, pensou sobre qual seria a situação desse moço se tivesse sido expulso da escola. Pensou também na força da expressão, "meu filho", e ficou a imaginar quão poderoso é o afeto de mãe. Como homem notável e admirável educador, concluiu em seus lúcidos raciocínios: o dia que as mães quiserem, elas mudarão o mundo. Essa história teve um final feliz graças ao gesto de um professor que, como um raio de luz, penetrou aqueles corações com tamanha suavidade, sendo capaz de mudar para sempre a vida daquela família. Pensemos nisso sempre que o nosso parecer for solicitado diante de qualquer situação. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.